Por que nós tratamos mal as pessoas da nossa própria família e os de fora não? Quando eu falei isso no outro vídeo, eu notei que ficou assim, como é um assunto muito complexo e profundo, e eu não sou nada, assim, não tenho nenhuma formação, mas eu venho assim, eu leio algumas coisas e procuro entender, né, meditar sobre isso. Então eu gostaria de compartilhar com vocês nessa segunda parte do vídeo, para amarrar as pontas que podem ter ficado, né? E assim, a gente, a conclusão, né, no outro vídeo é que a gente trata mal os da família porque a gente é covarde. Mas, como assim, né? A gente é covarde porque as pessoas da nossa família são as pessoas que nos amam, né? E nós abusamos desse amor. Nós sabemos que elas nos amam, e as pessoas de fora não necessariamente, né? E outra coisa que eu gostaria de falar assim, por que que nós somos covardes, né? Quanto a isso, né? Como que funciona assim, né? Eu venho meditando e assim, aquilo que eu enxergo eu tento passar pra frente, né? Assim, a gente note que não é só, a gente não trata mal só a família, né? Lógico, eu tô falando de uma tendência, né? Não é uma regra geral, né? Que todo mundo é assim 100%. Mas é uma tendência que muitas pessoas têm, né? Quer dizer, eu acho que todo mundo tem essa tendência, né? Mas note que ela não se restringe somente à família. Veja que as pessoas que na sociedade são assim, aquelas pessoas que são boazinhas demais, assim, né? Ou que não fala não, ou que chega meio tímido, assim. Geralmente você, assim, acaba, como é que eu vou dizer? Meio que humilhando as pessoas, né? Quando a pessoa chega assim impondo mais, você fica com um pouco de medo, assim, um pouco de receio, e acaba sendo mais respeitoso com as pessoas, né? Então por isso que tem a ver assim com a covardia, né? Porque o covarde tem medo de enfrentar, né? Então ele recua, né? E nós assim, muitas vezes, né, somos covardes, né? Não só com os da família, mas mesmo na sociedade, assim, aquelas pessoas que você vê que elas são um pouco retraídas, assim, né? Eu vejo isso um pouco em mim, né? Eu sou uma pessoa um pouco assim, eu tenho isso um pouco, né? Agora eu estou superando algo que eu sempre tive, que é uma timidez, assim, uma certa timidez, né? Que eu ficava muito nervoso de falar alguma coisa na frente das pessoas. E hoje em dia eu não sou tão assim, né? Ainda tenho, e eu vejo que quando você chega muito de mansinho para as pessoas, elas vêm, não fala assim que as pessoas não falam assim, você dá a mão para a pessoa, ela quer o pé também, né? Então é mais ou menos por aí. Você acaba assim, às vezes você acaba abusando, né, da boa vontade das pessoas. E esse abuso da boa vontade acontece muito mais em família, né? Porque ali tá todo mundo em família, as pessoas assim, apesar das brigas e tudo mais, elas se amam, né? Então acabam assim, um abusando do outro, né? E
E outra coisa que eu gostaria de comentar agora, só para fechar assim um assunto. Eu sei que esse assunto eu poderia escrever, as pessoas poderiam escrever livros, né? E com certeza tem vários livros sobre isso. Mas aqui dentro desse vídeo eu quero dar uma conclusão, né? Que é o seguinte: qualquer informação assim desse tipo, né, que eu tô passando, eu tô falando pra gente conseguir enxergar algo de mal, algo que não vai bem na nossa vida, né? E eu vejo que isso não vai bem na minha, não vai bem em algumas pessoas, e com certeza tem várias pessoas por aí que podem estar mal nesse sentido, né? De não saber lidar com a família, ou de não estar enxergando que você está sendo mal em fazer isso, né? Mas veja que eu tô falando pra gente perceber, né? Então, aí cada um que tá escutando tem que ter um discernimento do seguinte: você não pode ficar ouvindo isso, você não pode ficar pessimista demais, né? Como assim, eu sou assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, não tenho jeito, entende? Se você é pessimista demais, você cai num pecado, né? O pessimismo te deixa você no desespero, né? A pessoa que é pessimista demais acaba ficando pessimista demais. Às vezes a pessoa não é pessimista, mas sobre um assunto ela acaba ficando pessimista, né? Por exemplo, sobre esse problema em família, assim, né? Então veja que a gente tem que cuidar com os extremos. Não pode ficar pessimista demais, porque senão você desespera. E o desespero é um pecado, você se desesperar, porque você não espera mais, você não tem mais esperança, não tem mais fé em Deus, né? E também não pode ficar otimista demais, mesmo que você resolva um assunto, porque um otimista demais te deixa no mundo do faz de conta, né? Faz de conta que eu tô no paraíso. A pessoa otimista demais é lógico que nós devemos ter em mente sempre o agradecer, né? Pela vida, pelos dons de Deus, pelas graças. Mas isso não vai fazer com que a gente não enxergue mais os problemas, né? Os problemas existem e eles estão aí. Então você não pode ser um otimista demais a ponto de ignorar os problemas que existem, né? Porque daí você cai em outro pecado, que é o pecado da presunção, né? Você fica presunçoso. Mas procurar um meio termo, né? Ser realista, né? E o que seria ser um realista? Seria a pessoa ver que tem um problema, ela vê que por ela mesmo assim é difícil, né? Ela não tem força às vezes de mudar. Ela percebendo isso, ela agora, sendo realista, ela vai na fonte que vai fazer com que ela supere essas dificuldades dela, né? No caso agora como trata a família, né? E isso é uma coisa que a gente consegue através da oração, porque é uma graça de Deus, né? Então, eu queria falar isso, que ouvindo o que eu disse, não ficar muito pessimista e nem muito otimista. Mas eu gostaria se eu estou falando alguma coisa, é porque eu gostaria que isso levasse a você pensar no problema, mas pensar na solução também. E pensar que a solução, às vezes, está fora somente do nosso poder, né? É algo que a gente tem que buscar lá fora, né? É uma força maior, que seria a força de Deus, as graças de Deus, né? Como os dons do Espírito Santo, por exemplo, né? Eles que são a nossa força.
Então, é isso. Eu gostaria de concluir esse vídeo com isso, né? Ao percebermos assim que não estamos bem, para a gente procurar a solução, né? Então, espero que isso sirva de alguma forma para vocês e até a próxima. Que Deus abençoe todos nós e que nos ajude a superar todas as nossas limitações, né? Nós temos que ter essa noção, né, de que nós temos um limite. A igreja fala em graça suficiente, né? Nós temos a graça suficiente. Seria, por exemplo, você tem sempre um tanque reserva de gasolina no carro, digamos assim, para chegar no posto. Então, você não tem a gasolina para fazer toda a jornada inteira, mas você tem sempre um tanque reserva para chegar no posto de gasolina, que é uma analogia que eu acho que serve para entender, né, o que é a graça suficiente, né, que a igreja ensina. Então, que nós possamos usar essa graça suficiente, que é a nossa fé, aquela fé que deve ser abrasada sempre pela oração, tá bom? Que nós possamos sempre orar e buscar a força de Deus. Um grande abraço, até mais.